Bom, para falar do assunto, eu converso agora com o economista e professor da FAP, Luiz Alberto Machado. Machado, bem-vindo de novo aqui ao Cenário Econômico. Um prazer estar aqui com você, Piotr, e com os nossos espectadores aí. Nós temos um momento político conturbado, bastante conturbado. Aliás, não é só política, é um momento jurídico também conturbado. Fazíamos menção disso há pouco na conversa que tivemos antes. Mas há também sinais de descolamento da economia. Vamos pegar pelo lado positivo, da economia tentando se virar sozinha, porque acho que está cansada do momento de crise. Qual é a razão? Os indicadores eram muito favoráveis há um mês atrás, né? Quando você pega algumas oscilações que você vê hoje em dia, por exemplo, essa do crédito que aumentou em maio, porque em maio as expectativas eram favoráveis. Havia uma perspectiva de aprovação das reformas, o governo parecia que estava caminhando nesse sentido e era o que a economia precisava para a confiança ser reconquistada. Então as pessoas já voltaram de imediato a buscar o crédito. Quando teve aquela hecatombe, acho que foi dia 21 do mês passado... Dia 18 foi o dia da Bolsa, dia 17 à noite. Dia 17 à noite. Aí mexeu tudo. Ou seja, aí nós estamos no dia 20 e pouco, é um mês tentando administrar essa situação. A economia tentando escapar dessa influência negativa da política. Não é fácil. O que tem de positivo nisso? Uma equipe econômica que continua passando credibilidade para o mercado. A sensação que eu tenho é que o grande avalizador dessa situação chama-se Henrique Meirelles. E isso tem dado resultados positivos e como aparentemente não há risco de mexida nessa equipe, até porque a única mexida que tinha que ter já aconteceu, foi a Maria Silva que não aguentou a pressão, parece que isso está restituindo um pouco de confiança para os agentes de uma forma geral, o que faz com que a economia volte a pelo menos ter vontade de retomar a atividade. Podemos mudar então que o descolamento não é só da economia da política, é da equipe econômica da crise política? Eu acho que independentemente das coisas como vão acontecer no Planalto, a equipe econômica permanece? Porque ela não mudou o discurso nada. Ela continuou coerente com o que ela falou desde o primeiro momento. Eu, particularmente, vejo uma lógica muito grande, porque eu acho que a questão é matemática, quer dizer que não precisa de reforma só quem tem tentação de suicídio. Quer dizer, a situação do Brasil é insustentável nesta rota. Então, quer dizer, ela mantém a coerência, o mercado acredita nisso. E já que, como você falou, já que a política não resolve os problemas dela, a economia está tentando se descolar um pouco para ver se ela volta a andar. Até porque se não mexer na reforma da Previdência, compromete a outra emenda à Constituição, que foi a PEC do teto, a chamada PEC do teto. Ou seja, de um gasto limite para o governo, independentemente do que acontecer. Veja bem, eu até já tenho algum medo da aprovação com as concessões que já foram feitas. E quando eu vi a última entrevista do Paulo Roberto de Castro, novo presidente do BNDES, fiquei mais preocupado ainda. Falei, nossa, mais benesses para serem dadas, daqui a pouco foi para renegociar a dívida dos estados. Exatamente. Então, quer dizer, nós já estamos no limite. Se não aprovar nem assim, aí a minha perspectiva fica muito negativa para esse restante de governo, seja lá quanto tempo durar. Machado, qual é a percepção que você tem, olhando para os números? E eu fiz menção hoje no programa ao tempo de Brasília. O tempo do Congresso Nacional é muito diferente do tempo da sociedade. Perfeito. Isso é muito ruim, porque as coisas precisam caminhar juntas. O problema, evidentemente, que o tempo do parlamento é um pouco diferente, mas no caso brasileiro é muito diferente. Uma proposta passar por 3 comissões, sendo que depois vai passar passa pela Câmara, as comissões da Câmara, o plenário da Câmara, as comissões do Senado e o plenário do Senado. Como se uma votação na Câmara já não demonstrasse claramente como pensa cada deputado e uma votação no Senado não demonstrasse o que pensa cada senador. Quando você olha para esse momento, os números econômicos, mas com esse tempo do Congresso, porque independentemente do que vai acontecer com esse ou com aquele, o ano que vem tem eleição é para todo mundo. E se a crise não for debelada, se não se tiver retomada econômica, o custo vai ser alto para todo mundo, qualquer político que queira voto. Por isso que eu te falo, se a coisa não andar, se a coisa não deslanchar, a minha perspectiva é muito ruim, porque nós já temos um governo que está mais preocupado em se manter no poder do que propriamente em governar. Nós já vivemos essa experiência outras vezes. E o resultado costuma não ser bom. Por isso que eu digo que toda a confiança está depositada em cima da equipe econômica. Tanto é que existe aí um rumor no mercado de que se houver alguma mudança de governo, a equipe econômica é mantida. Tal é a confiança que hoje ela desperta
no mercado. Agora, ela desperta, mas ela acredita que ela tem condições de fazer alguma coisa se as reformas avançarem. Se as reformas não avançarem, nem com esta equipe econômica nós vamos sair do imbróglio que nós estamos metidos. Agora, os parlamentares que são favoráveis às mudanças, seja na Previdência, seja na reforma trabalhista, não são muito silentes. Qual é a razão? Porque vão dar o seu voto, aliás, a votação é nominal. Não tem como alguém dizer votei A e quer dizer que votei para o B. Não tem a menor possibilidade. Porque, de alguma forma, o discurso da oposição, que não fecha a conta, diga-se de passagem, continua estridente. Sim, e é o papel deles. E por que o outro lado não se manifesta com a mesma veemência? É o problema da maioria silenciosa, né? Que muitas vezes é isso. Até porque o governo é muito ruim de comunicação. Essas reformas foram muito mal comunicadas para o público. Então você tem uma parcela muito grande da população que comprou a ideia de que a reforma é desfavorável para eles. Quer dizer, como as pessoas não entendem direito o que está acontecendo, tem essa ideia de que vou perder direitos. O que está em jogo não é o direito, é a sobrevivência lá na frente. É muito mais sério o negócio. Mas o governo não soube comunicar isso no momento exato. Quando você não passa bem a comunicação num primeiro momento, para consertar depois, você sabe melhor do que eu disso, é muito mais difícil. E nós estamos vivendo este problema. Esses dias nós entrevistamos aqui uma senhora que é exatamente líder de novas startups, novas pequenas empresas de mulheres, e eu perguntei a ela, pequena empresa, muito pequena empresa, de mulher que não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, porque tem filhos e tem dificuldade, e ela tenta contratar alguém, e ela está evidentemente sujeita à mesma legislação trabalhista que uma grande empresa que tem lá um corpo jurídico gigantesco para administrar funcionários e tudo mais. Se elas estavam informadas, se essas mulheres, porque era exatamente empreendedorismo feminino, se elas estavam informadas sobre os benefícios que a reforma trabalhista dão justamente às pequenas empresas poder negociar turno, horário, meio período e tudo mais, não estavam. Elas disseram assim, lamentavelmente não estão informadas. E é uma coisa que é um benefício para esse tipo de pequena empresa. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu costumo dizer, não estou dizendo que todo empresário brasileiro é bom, até porque nós estamos tendo exemplos aqui assustadores. Mas o empresário, para empreender no Brasil, é um corajoso, porque as condições são muito adversas. Né? Então, quer dizer, há quanto tempo que se bate nessa tecla, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio. A classificação do Brasil nos rankings internacionais é assustadoramente ruim, quer no Doing Business, que mede ambiente de negócio, como esse do IMD, que foi divulgado no dia 31 agora desse mês. O Brasil é, entre 63 países, o 61º em termos de competitividade. Nós estamos à frente da Mongólia e da Venezuela. É assustador isso. E quais são os fatores que nos prendem? Exatamente a falta de flexibilidade nas relações de trabalho, o custo do Estado, é o problema da Previdência, é o déficit da Previdência. Quer dizer, não vai mexer, daqui a pouco não dá mais para cair. Não, e daqui a pouco não dá para pagar a Previdência de quem tem direito de receber e que é justo. E se você não contrata trabalhador, ele não contribui para o INSS, é simples. Para de entrar e continua saindo muito alto o valor, não é? A gente começou falando, vamos analisar pelo lado positivo, mas você vê que quando a gente amarra as coisas, está difícil ver o lado cheio do copo. Mas tudo isso é decisão política das pessoas, inclusive, de entender o que elas estão discutindo, não é? E de reconhecer que nós chegamos a uma situação muito difícil e que agora tem que remar para sair dessa situação. Então, quer dizer, ninguém está negando que nós vamos enfrentar algumas dificuldades, que as medidas são todas fáceis de fazer. A gente sabia que politicamente não seria fácil. Mas, quer dizer, o que me assusta é isso. As pessoas mais desinformadas compõem a minoria que faz barulho. E a maioria fica silenciosa porque vê que aquilo não dá muita popularidade. O cara já está pensando na eleição do ano que vem. Então, é muito complicado essa equação. Vamos insistir, viu, Machado? Obrigado pela entrevista. Tomara que no próximo cenário seja mais favorável. Muito obrigado. Hein?